Então, né, para isso nós vamos utilizar o nosso velho amigo e conhecido capacitor. E aí, como nós vimos inclusive nessa aula, né, quando eu fecho essa chave, né, o capacitor ele vai se carregar. Então, se ele estava aqui em 0, a chave estava aberta, aí eu vou ter tensão no capacitor, ele se carrega. Né? E aí eu vou ter a tensão, né, da fonte. Né? Mas quando eu abro essa chave novamente, ele vai levar um tempo para se descarregar. E é baseado nessa função do capacitor que nós vamos utilizar ele como filtro. Né? Ele vai ser o nosso filtro na filtragem capacitiva. Então vamos colocar um capacitor em paralelo com a carga, de maneira que a tensão no capacitor vai ser a mesma tensão que a carga, porque eles estão em paralelo. No circuito paralelo, a tensão é a mesma. E aí, nessa filtragem, o que vai acontecer? Né? Se eu sei que eu tenho esse sinal, é um sinal de onda completa, né? É o que resultou ali, né, com a parte negativa cortada, ele rebateu para cima, usando D1, D2, D3, D4, onde ora D1 e D3 conduzem, ora D2 e D4 conduzem. Então, quando eu coloco o capacitor, ó, vou colocar o capacitor aqui, o que vai acontecer? O que nós vimos que acontecia nos outros dois modelos. Né? O capacitor ele vai se carregar, né, até o pico, e aí a tensão cai a 0, mas o capacitor está carregado. E ele vai se descarregando lentamente. Quando ele começou a se descarregar, ele carregou novamente, né, com a tensão de pico. E aí ele vai se descarregar lentamente também. Aí ele vai se carregar novamente e vai se descarregar lentamente. Então, quer dizer, ele vai segurar a tensão próxima a essa minha tensão de pico na carga, né? Essa minha máxima tensão na carga, que foi de 32,54 volts, que era o pico do secundário menos 1,4 agora, né? Na ponte eu perco 1,4. Então ele vai se carregar novamente e aí ele vai se descarregar lentamente e assim por diante. Né? Isso vai acontecendo, né? E vai se repetindo a cada ciclo. E agora a questão é que ele está mantendo o meu sinal AC, né? Aliás, o meu sinal DC, o meu sinal de tensão contínua, agora próximo do valor de 32,54. Ele não cai mais a 0. Se ele não cai mais a 0, ótimo, a minha tensão agora ela é contínua. Contínua reta, né? Que a gente chama até de contínua filtrada, quando ela está reta. E é lógico, vai aparecer aquele efeito que nós vimos que aparecia nos outros dois retificadores, que é a tensão de Ripple, né? Mas eu tenho agora sim uma tensão contínua. Posso medir a tensão em cima da carga, que eu tenho tensão contínua. Né? A tensão contínua, né, que ela é a tensão transformada, né, no processo que envolveu a retificação e a filtragem capacitiva. Então agora já é reto, isso que está tracejado não aparece mais. E eu tenho, né, a tensão de Ripple. E a tensão de Ripple ela é um incômodo. Mas antes de falar da tensão de Ripple, deixa eu só reforçar bem isso com você. O valor dessa tensão contínua aqui, ó, ela vai ser a tensão de pico, beleza, do secundário, menos nesse menos 1,4. Então, no retificador em ponte, ele não perde 0,7. No meia onda, perdia 0,7, né, porque eu só tinha um diodo. No onda completa com center tap, perdia 0,7, porque mesmo tendo dois diodos, ora um conduzia, ora era o outro. Agora, no retificador onda completa em ponte, a queda de tensão é 1,4. Por quê? Ora ele vai perder 0,7 no D1 e 0,7 no D3, no semiciclo positivo, e no semiciclo negativo ele perde 0,7 no D2 e 0,7 no D4. Então ele está sempre perdendo 0,7 mais 0,7, que é 1,4. Então isso é o que muda, né? Isso muda no retificador onda completa em ponte. A tensão de Ripple, né, efeito indesejável, como nós estávamos falando, é essa variação
da tensão contínua decorrente a esse carregar e descarregar do capacitor de filtragem, né? O capacitor representa aquele bloquinho de filtro, né? É o capacitor. Então, a tensão de Ripple ela ocorre em relação a isso, né? O capacitor que carrega e descarrega, né? Isso vai acontecer, né? Nós queremos minimizar esse fator. Quanto maior o valor do capacitor, menor o valor da tensão de Ripple. E aí a gente quer manter essa tensão do Ripple aí, ela não deve passar de 5% do valor da tensão contínua. Você percebe que a gente está repetindo algumas coisas, né? Por quê? Porque realmente existe tensão de Ripple nos 3 modelos, e os 3 modelos geram tensão contínua filtrada. Então é um padrão que ocorre nos 3 modelos, mas eles estão fazendo a mesma coisa, só que de maneira diferente. E aí eles vão ter vantagens e desvantagens em cada um deles, certo? Fórmulas, pessoal, as mesmas, só que com uma mudança, né? A tensão de pico no secundário continua sendo eficaz vezes raiz de 2. Essa fórmula você aprendeu em eletricidade, não foi nem em eletrônica, né? A tensão de pico no diodo ela é a tensão de pico do secundário, né? Continua sendo. E o que mudou? Mudou aqui, né? Como eu salientei anteriormente, eu tiro agora para saber minha tensão contínua, eu faço a tensão de pico do secundário menos 1,4, né? Por conta dos 2 diodos. Certo? Bom, então o retificador em ponte ele é o melhor dos 3. Essa é uma afirmação. E ele é o mais utilizado. Agora, por que ele é o melhor dos 3? E por que ele é o mais utilizado? Bom, se eu digo que ele é o melhor dos 3, eu tenho que justificar. Olha, ele é melhor do que o meia onda por causa disso. E ele é melhor do que o onda completa com center tap por causa disso. E é isso que nós vamos analisar. Nós vamos analisar inicialmente por que o retificador em ponte, que é esse modelo que nós estamos vendo agora, por que ele é melhor que o meia onda. Tá? Então, olha, ponte versus meia onda. Então, esse aqui em cima, a configuração do retificador em ponte, embaixo do meia onda. Vamos imaginar então, né, o em ponte. Seria um em ponte aqui com um transformador de 24 volts. Né? E aí esse ponte, ele vai me gerar uma onda completa, né? Igual nós vimos há pouco, enquanto meia onda, o semiciclo positivo ele deixa passar, o negativo, o diodo fica reverso, ele abre, fica sem tensão na carga. Vou ter nos 2 casos, né, quando eu coloco o capacitor, nos 2 casos eu vou ter tensão contínua. Repare aqui uma pequena diferença no valor, né, da tensão contínua. Enquanto no ponte é 32,54, no meia onda foi 33,24. Por quê? Porque um perde 0,7 e o outro perde 1,4. Então, por isso essa diferença de 0,7 de um para o outro. Mas isso não é problema. Onde que está, então, a vantagem do ponte em relação ao meia onda? A vantagem está justamente na tensão de Ripple. Né? Por quê? O meia onda ele vai se carregar, né? E ele vai ter todo um tempo para se descarregar. Para depois ele carregar novamente e ter todo um tempo para se descarregar. Para depois ele se carregar novamente e ter todo um tempo para se descarregar. Enquanto isso, o ponte ele é mais eficiente. Por quê? Porque ele vai se carregar, ó. A hora que ele começa a descarregar, ele já carregou de novo. Por quê? Porque ele não cai a zero, né? Ele conseguiu rebater a parte negativa. Então, a hora que ele começa a descarregar, ele carrega de novo. A hora que ele começa a descarregar, carrega de novo. A hora que ele começa a descarregar, carrega de novo. Então, isso vai resultar numa tensão de Ripple menor. Essa já era uma vantagem do center tap sobre o meia onda. E também vai manter essa vantagem. O ponte ele é melhor que o meia onda por conta disso. Tá? Então, a vantagem do retificador onda completa, né, é que ele é melhor que o meia onda porque ele possui uma tensão de Ripple menor. Dá para quantificar isso? Dá.
ele tem metade da tensão de Ripple do meia onda. Ou seja, se você pegar um transformador e fizer um circuito com meia onda e um com onda completa em ponte, o de ponte vai ter metade da tensão de Ripple. E como tensão de Ripple, quanto menor, melhor, então essa é uma vantagem que o retificador em ponte tem sobre o meia onda. A desvantagem, olha, eu tenho 4 diodos contra 1 do meia onda. Isso, né, eu não considero isso uma grande desvantagem, mas é lógico, o circuito do meia onda ele é muito mais simples do que o ponte, né? Depois que você aprende o ponte, o meia onda fica bem simples, né? Ele só é um diodo, é um circuito muito mais fácil de desenhar, né, de interpretar, né? Enquanto o ponte ele já tem as suas complexidades. Então vamos colocar isso como uma desvantagem, mas nem tanto, né? Agora, e a relação do ponte com o center tap, né? Esse nós vimos agora com o da aula passada, que é o center tap. Vamos colocar os dois aqui lado a lado. Estou falando do ponte, que é o de cima, com o center tap de baixo. Aqui a gente já consegue perceber a diferença. Aqui eu vou ter uma tensão de pico, né, de 24, né, que eu ainda estou considerando 24 volts no secundário, 24 vezes raiz de 2, e eu perdi 1,4. Então ele ficou com um pico aqui de 32,54. E aqui, olha, lembra que ora eu uso 12, ora eu uso 12. Eu não uso os dois ao mesmo tempo. Então aqui é 12 vezes raiz de 2. Dá 16,97. Menos 0,7, que vai ficar no diodo, 16,27. Ou seja, pessoal, aqui é que está o grande problema, né? Que a gente já comentou isso quando falamos do center tap. O problema é que eu vou perder metade da minha tensão do transformador, ou seja, eu usei o mesmo transformador que o de cima e cheguei só a uma tensão contínua de 16,27, enquanto que o outro, né, o ponte, eu consegui chegar a 32,54. Aí você vai me falar assim, mas e se a fonte for de 9 volts? Os dois vão ser regulados mesmo? Só que aí, o que eu faria? Eu usaria um transformador menor. Porque um transformador menor, ele é mais barato. Então, o fato de desperdiçar metade do meu secundário, porque só trabalha metade por vez, isso realmente interfere bastante em termos de eficiência do transformador, ou seja, a relação custo-benefício. Então, olha só, né? Enquanto no ponte eu cheguei nos 32,54, no meia onda eu cheguei só em 16,27 com o mesmo transformador. Isso é muito ruim. Então, a vantagem do ponte sobre o onda completa com center tap é que com o mesmo transformador, o retificador em ponte propicia o dobro de tensão contínua que o center tap, né? E a desvantagem também, vamos colocar o número de diodos, a complexidade, se bem que o center tap não é um circuito simples, tá? Mas, enfim, se eu estou usando mais diodos, eu estou tendo um custo maior, mas isso se compensa muito em termos de custo, né? O transformador ele é muito mais caro do que o diodo, certo? Então tá aí as diferenças, né, entre um e entre outro. Bem, vamos agora fazer um exemplo, assim como nós fizemos com os outros, de um determinado circuito. Vou pegar aqui esse circuito, um circuito que tem um transformador de 6 volts, a configuração do retificador é ponte, coloco um capacitor de filtragem e aí eu coloco a minha carga. E aqui eu estou pedindo a tensão de pico no secundário, a tensão de pico no diodo, a tensão contínua na carga e o gráfico no secundário, né? Também o gráfico nos diodos, na carga, né? Com os valores de tensão. Então vamos resolver esse exercício, né? Vamos usar para isso o nosso formulário, né? Aqui atualizado com o valor da tensão contínua, onde eu vou ter que tirar 1,4. Então vai ficar assim, ó, na letra A, né, a tensão de pico no secundário. A tensão de pico é a tensão eficaz vezes raiz de 2, 6 vezes raiz de 2,
8,48 volts. Tá? Esse exemplo que eu passo sempre vai servir de modelo para você depois fazer o seu exercício na sua casa. Então deu 8,48 volts a tensão de pico do secundário. Então no gráfico o meu pico vai ser 8,48, tanto positivo quanto negativo. Na letra B, a tensão de pico no diodo é igual à tensão de pico no secundário. Então no secundário eu tinha 8,48, a tensão de pico no diodo também vai ser de 8,48 volts. E a tensão contínua na carga, agora sim eu pego a tensão de pico no secundário e vou tirar 1,4, porque são dois diodos que conduzem em um semiciclo, dois diodos conduzem no outro semiciclo. Então 8,48 menos 1,4 dá 7,08 volts. Essa é a tensão contínua, tá? Então, tensão contínua, 7,08 volts, aproximadamente 7 volts que eu vou ter de tensão contínua se eu colocar o multímetro, né? Se eu colocar um multímetro aqui na carga, medindo a tensão na carga, eu vou encontrar 7,08 volts. E na letra D, né, os gráficos, né? Então, tenho lá no secundário, coloquei lá o pico, que eu achei, 8,48, positivo e negativo, sinal AC. No diodo 1 e no diodo 3, né, esse gráfico ele serve para o D1 e também para o D3, porque o gráfico é igual, né? Você pode até fazer um para cada um, mas como eles são idênticos, né, o que acontece com o D1 é exatamente a mesma coisa que acontece com o D3, você pode fazer o mesmo gráfico. Então ele tem um pico negativo de 8,48 volts, né? E aí, quando ele conduz, ele tem 0,7. No D2 e D4, né, esse aqui seria o gráfico do D2 e do D4, o que acontece? Nesse gráfico, você tem o mesmo sinal do D1 e D3, só que defasados. Né? Quando acontece isso no D3, quando ele está conduzindo, no D2 e D4 ele está aberto e ele fica trocando, né, 60 vezes por segundo. E sempre vai resultar na carga, aí sim na carga, menos 7,08, que é o que eu achei de tensão contínua. Né? Tensão de pico secundário menos 1,4, que é o 8,48 menos 1,4. Então deu 7,08 positivo. Tá? Esse valor aqui ele é positivo. Tensão contínua. Então se eu medir na carga, se eu pegar o multímetro e medir a tensão aqui, eu vou encontrar esse valor, né, em escala de tensão contínua. Tá? Então não tem uma extensão alternada e é isso que eu espero de uma fonte, transformar tensão alternada em tensão contínua. Estaremos de volta aí na próxima aula. Um grande abraço a todos e bons estudos!